Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante. Parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpas, excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito, está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu quero que os irmãos tenham 2 olhares aqui agora. Vou fazer uma primeira ministração com um olhar na graça, no olhar do amor de Deus. E depois eu quero, de uma forma prática, que os irmãos olhem para os processos na sua vida. Então, no primeiro momento, eu quero que os irmãos olhem então para essa graça. O Senhor diz que um homem fez um banquete e mandou chamar as pessoas, e ele não cobrou nada, ele simplesmente fez um convite a essas pessoas, e isso é de graça. Eu quero te falar, o Senhor tem feito um convite para você e para mim, e ele é de graça. O Senhor te ama, e isso é de graça. De graça. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa para participar dessa ceia? Você só tem que aceitar o convite do Senhor. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ponto. Glória a Deus. Então, aceitar a Deus, isso é de graça. Participar de um banquete é de graça. O que significa esse banquete, irmãos? Eu quero te falar. A primeira coisa que você tem que compreender: o que é banquete? Irmãos, é você estar próximo daquele que oferece o banquete. Quem está próximo? Quem que representa aqui? Jesus. Jesus está falando: se aproxima de mim, tenha comunhão comigo, se alimente comigo. O que eu desfruto na minha mesa, você como filho também desfruta. O que eu tenho é seu. O que eu possuo é seu. O que eu como, você desfrute. O que eu conquistei também é seu. Quantos creem que você já é abençoado do Senhor Jesus? Amém. Então se aproprie, se assente à mesa e desfrute da intimidade com Deus. Isso é graça. Você não fez nada para merecer isso. Isso é dom gratuito de Deus. Não tem nada que você possa fazer. Então o meu olhar para Deus é: Senhor, eu recebo de graça. Eu quero participar dessa mesa. Eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. E a palavra de Deus diz o seguinte: mas o primeiro deu uma desculpa. O que o primeiro falou? O primeiro falou: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Tem gente que está preocupado com as coisas terrenas. Tem gente ainda que está com um olhar terreno. Tem gente que está olhando as coisas que vão passar, irmãos. Essa vida nossa, ela é passageira. Nós estamos em transição. O meu lugar é no céu. O meu lugar é ao lado de Deus. O meu lugar é sentar-se à mesa com Deus. Esse é meu lugar. Mas tem gente que está presa em coisas naturais, e Deus está falando: tira os seus olhos de coisas naturais. Olha para a mesa que eu estou te dando, rapaz. Às vezes, irmãos, a gente está pedindo pão, mas o pão já está na mesa. A gente está pedindo comida, mas a comida já foi servida. Nós estamos pedindo coisas que Deus já nos deu, mas nós estamos presos em coisas naturais. Contemple o Senhor Jesus. Deus está te chamando: vem para a mesa. Para de ficar preso em coisas naturais. Eu sou o Deus que dou gratuitamente todas as coisas. Vem para mim. Caminhe em minha direção. Quantos creem que você é abençoado mesmo? Lembra lá, semana passada eu disse lá em Gênesis, o Senhor fez o seguinte: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Sabe o que significa?
Antes de você ser fecundo, de multiplicar, o Senhor já te disse, você já é abençoado. Antes de você multiplicar as coisas, Deus já te deu a bênção. É uma questão de apropriação. Os irmãos estão comigo? Segunda coisa que foi mencionada aqui no versículo 19. Olha a segunda desculpa para não se assentar à mesa. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por escusado. Sabe o que ele quis fazer? Ele foi trabalhar. Ele preferiu trabalhar do que ter a mesa pronta e desfrutar da mesa. Eu vou te contar uma coisa, irmãos. Tem gente que é crente, é salvador, mas trabalha tanto e esquece de desfrutar de Deus. Tem gente que trabalha igual um doido na vida da igreja, serve tudo, carrega cadeira, pinta prédio, instala som, faz tudo. Só tem uma coisa que ele não faz: não desfruta da presença de Deus. É maravilhoso ter essa estrutura e louvado seja Deus pelos irmãos, por tudo. Mas nós não podemos ficar presos em coisas e não desfrutar da mesa que Deus tem. Esse rapaz ficou preso no seguinte: comprei algo, eu tenho que ir lá. E ele está achando então que o muito fazer vai dar o direito para ele depois. Quero te falar, irmãos, não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou que Ele te ame menos. Ele te ama. Não tem nada que você possa fazer para ter a salvação. É dom gratuito. Você não pode comprá-la, você só tem que recebê-la. E a outra desculpa que foi dada foi o seguinte: e o outro disse: casei-me, por isso não posso. Ao invés dele desfrutar do noivo, ele ficou mais preocupado em desfrutar da noiva de uma forma natural. Casei, estou me relacionando. E o Senhor está dizendo: tá bom, mas vem para a mesa. Às vezes a gente está aqui preocupado com os nossos relacionamentos, mas o Senhor está falando: mas desfruta de mim também, que eu sou o noivo. Há um relacionamento comigo. Esse é um olhar que Deus está falando. Isso é a graça, isso é o amor. Vem para a mesa. Não olhe para você, não olhe para suas limitações, não olhe para suas posses. Vem para a mesa. Esse é o olhar da graça, esse é o olhar do amor de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Agora eu quero o outro lado da mensagem. Eu quero falar agora de uma forma prática nessa mensagem. E toda mensagem, ela exige de nós uma atitude, uma prática. Primeira desculpa que foi dada, qual foi? A Bíblia diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Agora, de uma forma prática, para se assentar na mesa com Deus, eu vou te falar, irmãos, Deus vai tocar nos seus bens. O que ele ficou preocupado? Com os bens que ele tinha. E Deus falou: vem para a mesa. Mas a gente às vezes está mais preocupado com os nossos bens. Não tem como, irmãos. Olha, eu vou te falar, prosperar é de Deus. Prosperar é algo de Deus. Agora vocês começam a melhorar o amém, né? Cambada. Mas deixa eu te contar aqui. Servir a Deus, não estou falando que todos os casos serão assim, mas Deus pode te pedir algo que você vai sentir no seu espírito. Quando Ele te pede, não é para que você seja agraciado por Ele. Na verdade, Ele quer ver uma atitude sua, porque você já é agraciado de Deus, amém? Não compare, não ache que isso você está comprando salvação. Não ache que quando Deus toca nos seus bens, você está comprando o direito de alguma coisa diante dEle. Presta atenção, é quando Deus fala com você para você mostrar uma atitude prática. Não é comprar algo. E aí eu vou te dizer, irmãos, tem a hora que Deus vai te pedir alguma coisa. Posso dar meu testemunho? Já está rindo, né? Você estava no culto passado. Engraçadinho. Quantos estavam aqui daquela época do prédio, que nós compramos o prédio na Riosboro? Poucos, irmãos. Isso é um bom sinal, mostrou que a igreja cresceu. Quantos não estavam da época que a gente comprou? Essa igreja cresce mesmo, irmãos. Deus falou para mim algo. Eu vou te pedir algo. Aí eu cheguei a uma conclusão. Quando Deus pede algo para a gente quer checar. Eu vou pedir sinais para Deus. Mas quando nós percebemos no nosso espírito: eu quero te abençoar, você já toma posse logo, você não pede sinal. Vou repetir. Quando Deus nos pede algo, a gente pede sinal. Senhor, então me dá um sinal. Eu pedi quase 15 sinais, porque Ele me pediu.
Mas quando o Senhor fala, igual, né, o André falou para mim, pastor, sonharam com você, e aí eu já perguntei, aí ele falou, não sei se é de Deus, eu já perguntei para ele, irmão, é bom? Ele falou, acho que é. Eu falei, então é de Deus, irmão. Mas quando o sonho não é bom com você, como é que você fica? Repreenda em nome de Jesus, não aceita esse sonho, é verdade ou não é? Quantos crentes tem aqui? Aí então, olha o que Deus havia pedido, a minha casa. Irmãos, eu só tinha uma casa, quitada, minha família vivendo dentro da casa. Deus me pede a casa. Irmãos, quando você tem duas casas e Deus te pede uma, é uma coisa. Mas Deus me pediu, e aí eu pedi então, agora eu quero um sinal, Senhor. 3, talvez 4. Aí eu estou numa reunião, o Elber estava na reunião, e eu pedi um sinal, falei, Senhor, se é da tua vontade, porque eu tinha um prazo para fechar a negociação, eu falei, até o dia da negociação, eu vou vender minha casa. Foi esse o sinal que eu pedi para Deus. E o prazo era rápido, não tinha muito tempo para falar se eu ia, era a semana seguinte, se eu não me engano. Então eu tinha que vender a casa em uma semana. Aí eu estou numa reunião, falei, irmãos, é o seguinte, tem algo que eu coloquei diante de Deus, se eu vender a minha casa, irmão, eu compro. No meio da reunião, irmãos. Eu nem terminei a frase, irmão, eu compro. Eu falei, não, irmão, mas você não sabe o valor. Eu falei 100 mil, ele falou, não, eu pago. E eu pago à vista. Eu falei, irmão, é 100 mil. É minha casa. E aí eu ofertei. Eu e minha esposa, nós ofertamos a nossa casa. É o que nós tínhamos. Não estou falando que Deus vai te pedir a sua casa aqui, irmãos. Não precisa preocupar que eu vou fazer fogueira aqui, para você trazer aqui o deed da sua casa, a chave. Se Deus mandar, faça. Mas presta atenção. Foi o que Deus falou no meu coração. E eu percebi que para servir a Deus, às vezes, não é o sacrifício total, mas é o desprendimento do seu coração que faz a diferença. Esses dias um pastor me ligou, e ele falou, pastor, eu quero andar nos seus passos. Eu falei, irmão, é o seguinte, eu estou comprando um prédio, eu quero ofertar minha casa. Eu falei, olha, presta atenção no que você está fazendo. Sua esposa, ele falou, não pastor, se eu quero ter a unção que você tem, eu quero andar no mesmo passo que você andou. Na hora de fechar o negócio não deu certo, ele não deu a casa. Mas eu falei para ele, irmão, mas eu acredito que você foi aprovado no seu desprendimento de coisas naturais. A sua vitória não está em coisas naturais. O seu êxito não pode ser medido em coisas naturais. Os irmãos estão me compreendendo? Fala, eu sou bem sucedido. Não ache você que você é bem sucedido porque você conquistou alguma coisa mais do que eu. Mas a minha resposta em Deus, isso sim faz total diferença. E eu quero perguntar para os irmãos, a sua força, a sua confiança está em coisas naturais ou está em Jesus? Você tem o coração desprendido de coisas ou seu coração ainda vive em função de coisas? Quero te falar, irmãos, não foi fácil. Essa foi a maneira que Deus falou comigo. E eu fui, e eu respondi. Agora a minha questão e a minha pergunta: você tem o desprendimento para aquilo que Deus te pede? Cuidado com a mim rápido, hein? Porque Deus pode pedir coisas que às vezes a gente vai ter que parar e avaliar. Mas uma coisa é certa: Deus vai nos pedir algumas coisas. Não é o pastor. Sabe aquela voz suave do Espírito quando fala com você e você começa a ficar... Será que é Deus? Aí você pede 4 sinais, 5, 6, e Deus já confirmou todos os sinais para você se desprender de coisas naturais. Os irmãos estão comigo? Segundo, que foi mencionado, primeiro o olhar da graça, do amor de Deus. Agora a gente está falando de formas práticas. O segundo que foi mencionado, a Bíblia diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que tenhas por escusado. Esse é o segundo passo. Tem gente que a sua força está no dinheiro, naquilo que você conquistou, nas suas realizações, naquilo que você tem no seu dinheiro. Essa pessoa deu uma desculpa para Deus, falou: olha, eu comprei. E o interessante é que os 2 momentos que ele deu desculpa foi porque ele comprou. O que ele quis dizer? Eu conquistei na minha força. Eu comprei uma terra, eu comprei agora esses animais. E aí então tem gente que está preso no dinheiro. Tem gente que está preso nessas coisas que são passageiras. Aí eu vou te falar, irmãos, dinheiro...
ele não muda as pessoas. O dinheiro só mostra o coração que você sempre teve. Coração, você não vai mudar por causa de dinheiro, você só vai expressar o coração que você sempre teve. Então você tem que mudar o seu coração. Você tem que mudar o seu coração. E aí eu quero dar o testemunho aqui do Elber. Questão de dinheiro, né? Os irmãos, quantos são da época do prédio? Aquela época do prédio, irmão, não era brincadeira não. O Elber tinha emprestado $38 mil para a igreja. E aí um dia eu preguei uma palavra, veio o Elber e a Cristina chorando compulsivamente. Eu falei, pronto, o que eu fiz? Veio chorando e chorando. A Cristina até eu entendo quando ela chora, mas o Elber quando chora o caso é grave, irmãos. O negócio é grave. Aí veio o Elber chorando, Cristina chorando. Falei, o que foi, irmãos? Não, pastor, o dinheiro. Eu falei, irmão, aí eu pensei, né? Já precisa para amanhã o dinheiro, né? Não tenho dinheiro. Sabe o dinheiro que a gente deu? Eu falei, oh meu Deus, guarda o coração dele agora. Não pede, deixa ele pedir para amanhã não. Ele falou, pastor, Deus mandou, eu não preciso, não é para que eu receba esse dinheiro de volta. Deus mandou ofertar. Irmãos, há uma seriedade muito grande no nosso coração. Vou contar um outro testemunho. Certa vez uma irmã chegou em São Paulo com um cheque em branco para o pastor Marcelo. E falou assim, pastor Marcelo, você vai escrever o valor que você quiser nesse cheque. É uma oferta para a igreja. E agora, irmãos? Se você coloca uma coisa extravagante, para lá, você não sabe a realidade da pessoa que deu. Você coloca alguma coisa abaixo, você não sabe, às vezes Deus está querendo usar essa pessoa. Ele não sabia que valor colocar, ele foi orar para saber que valor colocar no cheque. Imagina, irmão, chegar um cheque em branco na sua mão, e alguém fala, é uma oferta para você, ore para poder definir que valor que você vai colocar. Quantos seriam tendenciosos a colocar o maior valor possível aqui? Levanta a sua mão. Agora eu quero te dizer uma coisa. Você não é medido pelo tamanho da sua oferta que você dá. Você é checado em responder enquanto o Senhor te pede. Às vezes Deus não está te pedindo muito. Às vezes Deus está pedindo esse $1 que você tem para dar sorte na sua carteira. Conheço os filhos que Deus me deu. Tem gente que guarda a nota de $1 na carteira até hoje para dar sorte, dá vontade de bater, dar uma surra num caboclo desse. Aí Deus está pedindo para você, olha, a sua confiança não está nesse $1. A sua confiança está em mim. Tem gente que o chaveiro é um pezinho de coelho. Que vai ter de gente escondendo agora, arrancando, arrebentando o negócio, deixando no bolso. Talvez Deus está pedindo para você vir e entregar esse chaveiro, expressando, Senhor, a minha confiança está no Senhor. Não é o quanto você dá que você é medido, mas é o quanto seu coração está desprendido de coisas naturais. Você está desprendido de coisas naturais? Mas irmãos, o dinheiro parece que quer aprisionar a gente fica refém das pessoas, a gente fica o tempo inteiro envolvido com isso. Quero te falar, irmãos, dinheiro não governa a sua vida. Dinheiro é você quem vai governar e dar direção para onde e como e quando. Quer ver um outro exemplo? Tem gente que define quantos filhos vai ter, sabe como? Dinheiro. Não, só vou ter 2 filhos, porque você sabe, né, pastor? É caro ter filho nos Estados Unidos. Não, irmão. Caro é você não ter a revelação de que o Cristo que venceu a cruz do Calvário, Ele é o dono do ouro e da prata. E o quantos filhos Ele mandar que você tenha, Ele vai prover também todas as coisas. Falta a revelação das pessoas. Então não é o quanto você traz, mas é o que o Senhor te pede. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo? De verdade? Qual foi a terceira desculpa dada aqui, irmãos, agora? E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Tem gente que tem deixado o relacionamento ser o centro das decisões. Eu quero te falar, Cristo é o centro das minhas escolhas e das minhas decisões. Meu relacionamento não pode governar a minha vida, mas Cristo governa a minha vida. Meu relacionamento não pode ser mais importante do que Deus. Deus
Deus é o centro. Ah, pastor, mas vem primeiro, vem a família, depois vem a igreja. Já te expliquei, vou te explicar de novo e você vai aprender. Cristo é o centro. Imagina uma roda gigante, todas as coisas agora estão conectadas em Cristo. Minha família está em Cristo, meu trabalho está em Cristo, a minha vida da igreja está em Cristo. Aí eu te pergunto, quem vem primeiro? Numa roda gigante você não sabe qual cadeira é primeira. Quando ela gira, todas elas têm importância. Um momento ela está embaixo, um momento ela está em cima, mas todas estão conectadas em Cristo e Cristo em todos. Mas tem gente que coloca o relacionamento no centro. O seu relacionamento não vai trazer essa intimidade como você imagina. Se você tira Deus do centro e coloca relacionamento, seu relacionamento não é capaz de sustentar todas as coisas. Mas Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso Ele é o centro, por isso Ele é o alfa, por isso Ele é o ômega, por isso Ele é o central na nossa vida. Glória a Deus. Mas tem gente que põe relacionamentos em primeiro. E o interessante, hoje de manhã, tomei banho, chegou um recado para mim perguntando: pastor, a minha esposa foi convidada para ser madrinha, mas só que eu não vou poder estar no dia do casamento. O que você acha dela entrar com uma outra pessoa? Mas eu não conheço quem que é a outra pessoa que ela vai entrar. Aí eu falei: olha, não aceite. Porque o marido e a mulher, eles devem caminhar lado a lado, juntos. O marido, ele é presente na vida da esposa. A esposa é presente na vida do marido. Por que eu estou falando isso? Quando esse senhor preparou o banquete e mandou chamar aquela pessoa, certamente o convite é validado também para o cônjuge. É igual alguém me ligar: pastor, vamos almoçar? Não, o André terminou o primeiro culto aqui. Ele: pastor, vamos almoçar comigo? Eu falei: vamos. Quando ele me chamou, eu entendi que ele está chamando também a minha esposa. Mas essa pessoa aqui deu uma desculpa, falou o seguinte: não, eu me casei, eu não posso ir. Irmãos, ele deveria levar aquela pessoa junto na presença do Rei, de Deus, naquela mesa. Não é deixar para trás não, mas juntos vamos servir. O que diz lá em Josué? Eu e a minha casa serviremos ao... Então não é deixar para trás não, eu vou levar minha família para servir a Deus. Mas o que nós fazemos? Nós deixamos. Ou não, hoje não, eu estou cansado. Hoje não, amor, não vamos não. Eu quero te falar, irmãos, cuidado, porque essas desculpas podem fazer você perder um tempo de intimidade à mesa com o Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Deus. Os irmãos estão me compreendendo o que eu estou querendo dizer? Abre a sua Bíblia agora lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. A palavra de Deus diz: a vocação de Eliseu. Olha o que a palavra de Deus diz agora, para mostrar, irmãos, que aqueles que têm experimentado, eles também responderam. A palavra de Deus diz: partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando. Ele estava o que, irmãos? Lavrando 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar ao meu pai e à minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Gostaria que o irmão do teclado subisse aqui, por favor. Queria que os irmãos tivessem revelação no que eu vou dizer. Eliseu, ele estava onde quando Elias chegou? No campo, trabalhando. Lá em Lucas 14, o que falou que não ia para a presença de Deus, para a presença do rei, ele disse que não podia porque ele ia no campo. Olha a diferença dos dois homens. Um deu a desculpa que não podia estar na presença de Deus, porque estava no campo. Eliseu, homem de Deus, profeta, estava no campo, mas ele respondeu a um chamado. Ele disse que estava cuidando dos animais. Qual que foi a segunda desculpa? Lá em Lucas 14: olha, eu comprei animais, eu preciso ir cuidar deles. O que Eliseu estava fazendo? Cuidando também de animais, mas ele deixou
para responder a Deus. Qual que foi a terceira desculpa dada lá pela pessoa de Lucas 14? Estou me relacionando. Não posso estar na presença do Senhor. Não posso estar na presença da mesa. Mas Eliseu falou o seguinte: deixa eu ir despedir dos meus pais, porque eu vou te seguir. Os relacionamentos não foram mais importantes do que um chamado de Deus. E aí eu pergunto para os irmãos: quem é Eliseu? Você pode falar muita coisa sobre Eliseu, mas tem uma coisa que todo mundo aqui vai concordar: ele recebeu porção dobrada de tudo que Elias fez. Por que você acha que ele recebeu porção dobrada? Porque ele respondeu: o campo, os bens não são mais importantes. O dinheiro não é mais importante. A família não é mais importante. Deus é o centro de todas as coisas na sua vida. Você pode sair daqui hoje com uma boa palavra no seu coração, um bom momento. Gostei de ouvir, pastor. Mas você pode sair daqui hoje totalmente transformado. E sabe o que o Senhor está falando? Sabe o que é mesa? O lugar da intimidade. Quantos já ouviram falar em Mefibosete? Mefibosete, vou trazer só um panorama rápido. A governanta deixou que ele caísse, ele ficou manco dos pés, ele tinha dificuldade, e Davi manda chamá-lo. E ele chega para Davi e ele fala: quem sou eu, um cão morto, para você falar comigo? E Davi, rei, falou para ele: todos os dias haverá pão na sua casa. E Davi fala para ele se assentar à mesa. O rei não olhou para as debilidades de Mefibosete. O rei não olhou para as falhas de Mefibosete. O rei o aceitou do jeito que ele é. E quando nós nos assentamos à mesa, Mefibosete, com suas pernas atrofiadas e quebradas e machucadas, ele colocou as pernas debaixo da mesa, aonde aquele rei não olharia para as debilidades e a fraqueza dele, olharia para ele. Sabe o que significa? Apesar das suas debilidades, fraquezas, limitações, pequenez, infidelidade, Deus te chama: meu filho, vem para a mesa hoje. Vem para a mesa, meu filho. Eu sou aquele que trago o pão de cada dia na sua mesa. Eu sou Deus que sou dono do ouro e da prata. Sou eu quem fiz os céus e a terra. Você acha que eu não te daria graciosamente qualquer outra coisa? Ele é Pai e Ele nos ama. Ele nos ama. Deus está falando para você e para mim hoje: vem. Hoje é dia de ceia, irmãos. Deus está falando para aquele que está distante da presença de Deus: vem. Deus está falando para você que está debaixo de acusação: vem. Deus está falando para você que aquele que não respondeu o chamado, Deus está te chamando hoje: vem, meu filho. Aquele que está priorizando trabalho ao invés da presença de Deus, vem. Você sabe que tem gente hoje falando tão mal da igreja, porque nós estamos no tempo da graça. As pessoas então servir a Deus agora, eu não tenho que fazer nada. Apóstolo Paulo fala: pela graça trabalhei mais do que vós outros. A graça não anula o meu trabalho. Tem gente que tem falado mal da igreja: eu não preciso me reunir como igreja. Eu quero te falar, irmãos, isso aqui é um prédio. Você pode concordar comigo, às vezes: pastor, eu não gosto do prédio com tinta preta, eu não gosto do púlpito reto. Tudo bem, isso é prédio.
Agora você falar da igreja eu não admito, porque a igreja somos nós e Deus habita em nós. Se alguém fala da igreja, está falando da noiva. E aí eu te digo uma coisa, eu quero te perguntar: quantos são casados? Naquele dia do seu casamento, você esperando a sua noiva entrar, imagina alguém chegar em você e falar o seguinte: olha, a sua noiva, você não precisa ficar com a sua noiva, você não precisa se relacionar com a sua noiva, você não precisa estar perto da noiva. O que você falaria para ele? Cala sua boca, arreda de mim, Satanás. Cristo é o noivo, e Ele não se agrada quando as pessoas falam da noiva, da igreja. Não aceite. As pessoas podem falar de muita coisa, mas falar da igreja do Senhor não deve. Tem que ter temor, porque a igreja é do Senhor, nós somos morada do Senhor. A graça não me dá o direito. Agora imagine as pessoas quisessem o seguinte: eu e a Gisele, e aí então as pessoas só quisessem se relacionar comigo, com o noivo, mas não quisessem se relacionar com a noiva, conhecer a noiva. Ela se sentiria triste no coração. Tem gente que é assim. Tem gente que fala, tem frase maravilhosa, né? Que a gente, não sei porque que a gente lê. Não precisamos da igreja, precisamos do noivo. Nossa. Como é que você separa o cabeça do corpo? A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Como é que você separa os dois? Você vai ficar amando só a cabeça e não o corpo? Então quando alguém fala para mim: não, eu não preciso ir na igreja, eu até concordo, você não precisa estar no prédio, mas se relacionar e viver a igreja é fazer parte do corpo de Cristo. Que isso seja um alerta para nós. Cuidado para a graça faltar revelação e você achar que você não precisa se relacionar com o corpo de Cristo. Nós somos a noiva, a igreja de Cristo. E Deus te diz: vem. Deus está querendo restaurar algumas pessoas aqui essa manhã, irmãos. Ou às vezes na casa, na internet, não sei aonde, mas Deus está trazendo revelação para você. Você tem uma mesa te aguardando, independente do que você fez, ou tenha feito, ou esteja fazendo. Deus te ama e Ele está te falando: vem, seja restaurado. Mas eu quero lembrar: seus bens, seu dinheiro e seu relacionamento, eles serão checados. Feche seus olhos. Eu gostaria que nós orássemos. Gostaria que nós orássemos para que essa palavra ecoe em nossos corações e falar: Senhor, eu não estou preso a coisas naturais, eu não olho circunstâncias naturais, eu olho para o Senhor que me chama para uma mesa de desfrute, deleite, intimidade, provisão. Eu não olho para a minha vida financeira, eu olho para o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, que abre portas, que me leva ao centro da vontade do Senhor plena. Deus, eu me relaciono com a igreja, eu me relaciono com o corpo, eu me relaciono com Cristo, eu me relaciono com o Senhor, ó Deus. Eu não separo o noivo da noiva, eu não separo a cabeça do corpo. Irmãos, Deus quer uma resposta sua, irmãos. Deus quer. Será que você não tem feito de coisas naturais a sua força? Confie em Deus. Você que está aqui me ouvindo, confie em Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador.
Ele é o teu provedor. Ele é o teu provedor. Ele é o Deus que é o provedor. Ele é o Deus que é provedor. Ele é o Deus que te chama à mesa. Ele é o Deus que te restaura. Ele é o Deus que te capacita. Ele é o Deus que te fortalece. Ele é o Deus que te abençoa, porque você já foi abençoado antes de vir a existir. Deus te abençoou e disse: sede fecundos. Queria terminar o testemunho que eu comecei meu. Quando o Senhor me pediu aquela casa, era o que eu tinha, $100 mil. E eu lembro que nós tínhamos um carro também, e no meio de tudo lá, foi o carro também. Eu lembro que a Gisele, ela mandou uma mensagem para mim. Aliás, a casa ela aceitou, mas na hora do carro ela falou: amor, mas já não tem a casa, e o carro. E ela: eu preciso sair. Eu falei: o que foi, Gisele? Eu preciso sair. Eu falei: amor, o que foi? Preciso sair. Ela saiu. Eu falei: Jesus, será que... Aí, irmãos, sou homem. Aquele senso, será que eu estou sendo irresponsável? E aí depois ela mandou uma mensagem para mim, e é ótimo, irmãos. Ela falou: amor, eu confio plenamente no que você decidiu em Deus fazer. Nós estamos juntos. E aí eu me lembro que os milagres começaram a acontecer. O carro nós vendemos numa rifa. E olha o que aconteceu, irmãos. Um irmão que comprou a rifa no Brasil desse carro, liguei para ele, ganhou, fiz o sorteio, rapaz, no Brasil, e tinha um parente dele lá. Eu falei: vou ligar para ele agora, no meio do culto. Quantos estavam lá naquele dia lá? No meio do culto, liguei para o irmão, falei: irmão, tudo bem? Ele falou: pastor Márcio, irmão. Mas não falei que ele ganhou de cara. Eu falei: irmão, é o seguinte, a gente está fazendo uma pesquisa aqui, que se quem ganhar, o que faria com esse carro? Que eu queria dar surpresa para ele. Ele falou: pastor, é o seguinte, eu te devolveria esse carro. Eu falei: irmão, você ganhou o carro. Ele falou: pastor, você não entendeu. E ele estava ao vivo comigo. Ele falou: o carro é seu, pastor. Ele não é meu. Deus havia dito para mim: eu vou ganhar esse carro, mas esse carro é para ficar com o Márcio. Eu ia morar de aluguel. E aí chega a irmã, aí diz: pastor, vamos tentar comprar uma casa no seu crédito. Eu falei: crédito de quê, irmã? Casas Bahia, como é que é o negócio? E ela me levou, e ela falou: pastor, quanto que você tem para dar de entrada? Eu falei: também tem que ter dinheiro, além de parcelar? Ela falou: tem. Eu falei: não tem nada. Ela falou: peraí, pastor. Ela achou uma casa de $240 mil. Irmãos, eu financiei 97% da casa, parcelas de $1.650, era o preço do aluguel. Eu fui para uma casa melhor. Tá bom que eu devo ela 30 anos, mas é minha casa. Meus filhos estão na casa deles. Deus não vai ficar devendo nada não, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E um dia solteiro, irmãos, é muito nítido Deus me levando a não olhar para os bens, não olhar para o dinheiro e os relacionamentos. Eu solteiro, o pastor fez um apelo para que nós orássemos pela nossa casa, porque a nossa casa serviria ao Senhor Jesus. Irmãos, o Espírito de Deus na hora colocou: a sua casa, que você vai orar agora, é a sua esposa que você vai se casar. Sua casa vai servir a Deus todos os dias. E eu orava, eu era solteiro, eu falei: eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu posso falar isso hoje, os meus filhos estão lá ouvindo a palavra de Deus. Minha esposa está aqui sentada, me ouvindo pregar a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu quero liberar isso sobre a vida de vocês. Você e a sua casa servirão ao Senhor Jesus todos os dias da sua vida.
E um dia meu filho chegou em mim, chegou na minha esposa e falou o seguinte, falou: amor, mãe, tinha saído para trabalhar, falou: nossa, o papai é igreja, 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 igreja. E aí quando eu cheguei em casa, minha esposa: olha, nosso filho falou, né, igreja, igreja, igreja. E aí eu cheguei nele e falei: preciso ter uma conversa com ele. Falei: filho, você entendeu, primeiro na vida do papai é Deus, mas você está conectado em Deus e Deus em você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Quero abençoar você que ouve essa palavra, mas essa palavra exige prática. Deus te chama, vem para a mesa, vem para a mesa. Vem para a mesa. Desfruta do banquete que o Senhor tem preparado para você. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.